Terceira noite nossa aliança em Ipanema. É dia de festa, porque o Senhor nos chamou para isso, amém? Eu quero ler com você o texto, o tema dessa festa, que está no livro de Josué, capítulo 3, o versículo 5, a parte B. Vamos ver a parte A também. Josué 3, 5. Nós tivemos aqui ontem uma palavra abençoada, o mover de Deus, a graça de Deus. Quem sabe que ontem foi bom ou não foi? Amém, glória a Deus. Deus falou comigo e creio que Deus falou com todos nós. Diz assim, Josué 3, 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então há um verbo, uma indicação: santificai-vos, uma ação. E essa ação indica o quê? Uma ação de Deus. Qual que é a ação de Deus? Que Deus fará maravilhas. No meio de quem? Do povo. Quando nós vamos, queremos passar um concurso, o que a gente tem que fazer? Estudar, né, pastor? Tem que estudar muito, né? Quando a gente estiver passando um concurso, tem que estudar. Quando a gente quer aprender algo, tem que fazer o quê? Tem que ter os recursos. E quando a gente quer ver também as maravilhas de Deus no nosso meio, no meio do povo, há uma ordem, há uma ação. O nosso Deus, Ele é um Deus que Ele trabalha naquilo que nós apresentamos diante dEle. E muitas vezes nós queremos que Deus trabalhe na nossa vida, no meio de nós, no meio do povo, da maneira que nós queremos, mas na verdade a palavra de Deus traz essa orientação. Não é orientação, essa ordem. Como diz uma mulher que eu conheci, Deus não pede, Deus manda. E a ordem de Deus é: santificai-vos, porque quando o Senhor faz maravilhas, de nós Ele exige o que? Santidade. O autor aos Hebreus diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. E nesse 10º ano que nós estamos entrando, porque agora fechou os 9 anos, fechou o ciclo dos 9, e agora o ciclo inicia do 10º ano. Quem quer ver maravilhas nesse 10º ano, no meio desse povo, dessa igreja? Amém? Eu quero ver maravilhas, você quer ver maravilhas? Mas querido, querida, nós precisamos lembrar que a ordem de Deus para que isso aconteça deve partir de nós o quê? Santificação. E é isso que nós devemos buscar no Senhor, pedir ao Senhor, entendendo que sem a graça dele nós nada podemos fazer. Sabe o que acontece? Nosso Deus é um Deus maravilhoso, mas o nosso Deus, Ele não é um Deus que Ele quer que a gente seja inerte. Deus não quer que a gente seja diferente daquilo que Ele faz, mas Ele nos chamou para ser o quê? Companheiros. E ainda que tudo que Ele faz é dele, vem dele, com a graça dele, com o poder dele, na escolha dele, Ele diz: olha, há uma ação que vocês podem fazer. E você foi chamado, eu fui chamado para atrair a presença de Deus, para atrair as maravilhas. E isso vem através da santidade. Então essa noite eu quero te convidar a olhar para a sua vida, a olhar para você. Eu quero te convidar a fechar seus olhos. Você sabe como foi a sua semana, você sabe como foi o seu dia. E a gente diz que Deus é poderoso, irmãos, para fazer muitas coisas. E Deus é poderoso. Deus é
você. O que Deus fez por mim e por você, quando Ele entregou o seu único filho, por amor a mim e a você. Amém? Quero te dar agora a oportunidade de trazer no altar do Senhor o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição financeira, atendendo a orientação da apóstolo Renato. Agora tem alguns pontos aí que estão com QR Code da igreja, com o número da chave Pix. Talvez você não veio com dinheiro físico, mas você ainda assim quer, deseja abençoar o reino de Deus. Fique à vontade, honre o seu compromisso e participe também nessa hora. Enquanto isso, também te é dada a rica oportunidade de sair do seu lugar e cumprimentar o seu irmão e declarar a ele a importância, como é bom você estar vendo o seu irmão nessa noite. Amém? Mas se não dá para fazer nada, não é assim? Vamos fazer aquele movimento santo que a gente gosta tanto. Qual bom e qual maravilhoso é esse irmão que vai guiar. Qual bom e qual maravilhoso é esse irmão que vai guiar. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos abençoar os dízimos e ofertas. Quero também saudar aqui a todos que nos visitam nesta noite. Deus abençoe a sua vida, ali o seu Sérgio, a sua esposa, grande amigo da família, sempre disposto a nos abençoar. Deus abençoe. Vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado, Pai,
Abençoe, meu irmão, todas essas bênçãos sobre os dízimos, ofertas, sobre as pessoas que aqui estão. Sobre a tua igreja, Pai, nessa passagem de 9 anos. Deus derrama a tua unção sobre cada um, as respostas do céu. Abençoe nessa noite as nossas crianças, a todos que estão aqui para ouvir a tua palavra. Fale conosco, Pai. Assim nós entregamos essa noite louvor, adoração. E agora queremos abrir o nosso coração para a mensagem que vamos receber. Usa a tua serva nesta noite. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Pastor Rosante, pode se sentar. Porque Batina continuar vindo aqui, eu vou puxar o S. Amém. São tudo carioca, né? Olha que bom também está aqui também todos os dias. Seja bem-vindo. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos mais uma vez no serviço do Senhor. Eu confesso que é no serviço do Senhor que eu sou feliz. Amém? Eu queria pedir a vocês que estão lá atrás, né, se possível, claro, tem um espaço bom aqui na frente. Chegar mais para frente um pouquinho. Enquanto eu estou dando a palavra, eu gosto muito de observar cada rostinho. Então, se não for pedir demais, eu queria pedir que vocês se aproximassem um pouquinho mais do lado de cá, que deu uma desfalcada, né? Muitas crianças para serem ministradas lá dentro hoje. Glória a Deus, aleluia. O que está dando esse som hoje, só o Senhor sabe. É mistério. Meus queridos, estamos ainda em festa. Aqui hoje vai ter bolo, viu? Vai ter bolo. Quem não veio ontem, ou quem veio ontem escolhendo vir hoje, vai ficar sem bolo, porque hoje vai ter bolo. Hoje nós vamos cantar parabéns para o Ministério Aliança. Amém? A nossa querida irmã Eliane nos providenciou um pouco mais aquele talento da arte dela. Queria te convidar a ficar sobre os seus pés. Nós vamos estar lendo o texto que é o tema do nosso aniversário esse ano, que está em Josué capítulo 3, versículo 5. Vamos ver o que a palavra tem reservado para as nossas vidas nessa noite. O Senhor está dando uma microfoniazinha aqui. Amém? Vamos todos fazer a leitura. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Vamos ler todo mundo mais uma vez? 1, 2, 3. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém? Podemos assentar. O tema dessa noite a ser tratado é: o hoje define o amanhã. Como assim o hoje define o amanhã? É o que nós vamos estar aprendendo. Queridos, eu não sei se todos aqui conhecem a história da conquista da cidade de Jericó. Eu não sei se todos os irmãos aqui conhecem a história, os relatos que constam do início da posse da terra prometida, que o Senhor prometeu aos israelitas quando saíram do Egito e foram tomar posse de Canaã. Fato é, Jericó foi a primeira cidade a ser tomada por Israel, depois da travessia daquele deserto, daquela travessia que durou por cerca de 40 anos. Foi a primeira cidade que eles iriam tomar. E de acordo com a história, a cidade de Jericó estava fechada. Sabe quando você diz assim que não entra e não sai ninguém? A cidade de Jericó estava fechada por causa dos filhos de Israel. Não entrava e ninguém saía. Então o Senhor Deus disse a Josué, o que está lá em Josué 6, de 1 a 5. Abre para mim aí, Arthur. Josué 6, de 1 a 5. Olha só. Olha, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel, ou seja, estava fechada por causa dos filhos de Israel. Nenhum
saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado a tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levantarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente a si. Amém? Cada qual em frente a si. Ao tocar as buzinas pela primeira vez, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado esta cidade. Ao tocar a buzina pela 7ª vez, que seria pela última vez, o povo gritou com um grande brado, e fato é que o muro caiu abaixo. Ainda essa semana estávamos estudando esse mesmo conteúdo no seminário, quarta-feira. E eu mencionei ali algo que, segundo o versículo, confirma a teoria que foi apresentada. Meus queridos, aquele povo rodeou a cidade de Jericó por 6 dias em silêncio. Por 6 dias em silêncio. Imagina você o que seria isso. Você está dentro do conforto da sua casa e de repente alguém começa a rodear a sua casa em silêncio, sem dizer nada. Você só escuta o barulho dos passos. E não é caminhar ao redor da sua casa, é marchar ao redor da sua casa. Imagina o terror que você não sentiria. Quais os pensamentos? No primeiro dia é intrigado, no segundo é intrigado, no terceiro, gente, quem está fazendo isso? Por quê? Qual o propósito? Se vai atacar, que ataca de uma vez. E você ali armado até os dentes, não para atacar, mas para se defender, porque está amedrontado. Isso era o que acontecia dentro da cidade de Jericó. Mas talvez na mente daqueles que estavam com essa prática, aqueles que estavam marchando, talvez em algum momento pensou: mas que estratégia mais tola, que meninice de Josué. Se Moisés estivesse aqui, eu não ia fazer isso, seria diferente. Gente, eu estou conjecturando, eu não estou afirmando que isso aconteceu. O que eu estou dizendo é: parece tão tolo rodear as muralhas em silêncio por 6 dias seguidos. E como se isso não bastasse, no 7º dia, as muralhas foram rodeadas por 6 vezes, ainda no silêncio. Qual seria a sua reação, meu querido? Qual seria o tamanho do terror que você experimentaria com essa estratégia? Estratégia dada pelo Senhor. Quando chegou na sétima volta que Israel marchou ao redor daquela cidade, ao tocar da 7ª trombeta ou da 7ª buzina, como alguns mencionam assim, ao tocar da 7ª trombeta, aquele povo que até então estava silencioso bradou. Não se sabe o que eles gritaram. Talvez o grito foi: Deus é o Senhor. Talvez o grito foi só: o Senhor é Deus. Eu não sei o que foi gritado. Fato é, ao tocar da 7ª buzina, eles gritaram e a muralha veio ao chão. O que me deixa intrigado é como essa muralha veio ao chão. Essa muralha caiu de que forma, queridos? Porque se todo Israel estava ali ao redor, marchando em volta daquela cidade, como aquela muralha deveria cair para que eles viessem a avançar de frente para Jericó, para tomar aquela cidade? Imagina comigo. É como se 2 mãos gigantes
envolvessem a cidade e fizessem com que os muros caíssem para dentro. Porque o relato é que cada um que circulava, cada um que estava ali ao redor daquela muralha, ele invadiu a cidade de frente. Eles não precisaram de correr da queda das muralhas, porque aquela muralha caiu de uma maneira extraordinária. Foi o poder de Deus sendo manifesto. Foi o recado de Deus dizendo: ei, confia em mim, descansa em mim, eu estou no controle, eu posso todas as coisas, nada foge ao meu poder. Alguém disse durante o estudo, pastora, tem alguns estudos que mostram que se rodear, né, se fizer voltas e mais voltas ao redor de algo, aquilo pode abalar as estruturas. Eu falo, mas não foi dessa maneira. Não foi dessa maneira, porque se fosse, estaria escrito. Obrigada. Cafezinho, igreja? Glória a Deus. Porque não foi dessa maneira. Foi a mão de Deus que derrubou aquelas muralhas. Foi o Senhor dizendo: eu sou o Deus a quem você deve servir. Eu sou o Deus que vale a pena servir. Eu sou o Deus que te garante a vitória. Aleluia. Amém? A orientação dada para o povo antes dessa caminhada, antes deste momento, era: santificai-vos. Santificai-vos. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E a pergunta é essa: será que vale a pena? Será que vale a pena viver uma vida de santificação? Será que é isso que temos buscado na casa, na presença do Senhor? Santidade, querido, santificação é algo que pode ser traduzido como consagração, como dedicação, como purificação, como apartar, ou seja, ser separado. Ser separado. Separado de quê? Daquilo, de tudo que nos distancia de estarmos no centro da vontade de Deus. E se viver em santificação, e se viver uma vida de santidade. E a santificação foi algo que sempre foi exigido por Deus na velha aliança, no Antigo Testamento, mas é algo que foi exigido por Deus também na nova aliança. Quem está aqui hoje vivendo um novo testamento, a nova aliança que o Senhor nos deixou? Será que você está me entendendo? Meus queridos, por favor, não se permita ficar distraído. Em nome de Jesus, não se permita ficar distraído. Quem aqui vive a nova aliança? A santificação é para mim e para você também. A santificação foi uma exigência de Deus, não é do homem. Não é algo que o homem trouxe a nós. Não é invenção do pastor ou da pastora. Não é invenção do teólogo ou da teóloga. Não é invenção do líder de escola bíblica ou de seminário. A santificação foi uma ordem dada pelo Senhor. E quando Israel estava prestes a tomar posse das promessas, o Senhor passou, através de Josué, essa orientação: santificai-vos. Então o convite, quando fala santificai-vos, o convite é para que você possa viver além das muralhas, além daquilo que você pode enxergar. O Senhor prometeu que daria casas àqueles que não haviam construído as casas. Israel estaria usufruindo, estaria tomando posse de plantações de uvas que eles não plantaram. Eles iam beber o que eles não haviam feito, eles iam comer o que não haviam colhido. Eles seriam abençoados, mas para isso precisavam de uma vida de santificação. Nós somos como aqueles, muitas vezes nós somos como aqueles que até são libertos do Egito, conseguem sair do Egito, conseguem viver a providência de Deus no meio do deserto. Quando
Senhor nos manda uma nave do céu, quando o Senhor nos dá água ao tocar na rocha, o Senhor oferece tudo isso e nós conseguimos viver dessa maneira. No entanto, quando é para a gente viver aquela vida de santificação, para marchar e tomar posse daquilo que o Senhor tem nos prometido, muitas vezes o nosso desejo é ficar no meio do caminho. Muitas vezes o nosso desejo é cruzar os nossos braços. Santificação, santidade é algo tão difícil. Eu vou ter que parar de fazer isso, eu vou ter que parar de fazer aquilo, eu vou ter que ter Deus como prioridade, eu vou ter que ir mais vezes à igreja, eu vou ter que buscar mais o Senhor, eu vou ter que ler mais a palavra, eu vou ter que parar de falar palavrão. A minha língua vai ter que ser mais refreada. Tão difícil. Eu vou ter que abrir mão daquela novelinha, daquela sériezinha, para me entregar mais para o Senhor. Querido, santificação não é cativeiro. Santificação não é vida de prisão, mas é saber escolher o que é certo. É escolher o que é certo. O tempo de Deus não deve ser dado ou voltado para nada e para ninguém. O que é de Deus é de Deus. Qual muralha você tem enfrentado? Qual muralha que tem se posicionado diante de você? Será que você já se deparou com alguma muralha? Qual precisa de cair por terra? Qual atitude você teve ao se deparar com alguma muralha? Você teve atitude de crente? A atitude foi daquele que se santificou para estar preparado para receber o melhor daquela terra, o melhor daquilo que o Senhor tinha para a sua vida? Qual a sua postura, querida, diante das muralhas que têm se levantado diante de ti? É tempo de pensar. Me perdoe. É festa. Sim, é festa. Talvez você poderia querer aqui uma mensagem mais light, mais doce, mais saborosa. Não é assim? Mas nós estamos aqui brigando pelo reino de Deus. Nós estamos aqui falando para um povo que precisa estar disposto a batalhar pelo reino de Deus. Então essa pergunta permanece. Qual tem sido a sua postura diante das muralhas que se levantam diante de você? Você tem marchado? Você tem seguido a orientação de Deus, por mais tolo que pareça? O que temos feito, queridos? Muitas vezes é mais fácil recuar. Muitas vezes é mais fácil conseguir pretextos, desculpas. Hoje não, amanhã quem sabe. Eu falei mal de fulano mesmo. Comigo é assim. Meu Jesus. A nossa boca é usada com qual propósito? Para gritar, só o Senhor é Deus. O que tem sido prioridade na sua vida? Santificação. Nós precisamos ir além das muralhas. Nós não podemos chegar diante das muralhas e olhar com um olhar de covardes. E também não olhar com o olhar daquele que vai na sua própria força. Nós precisamos ter vida com Deus suficiente para olhar para as muralhas e entender que o nosso Deus é poderoso para vencer e nos entregar maravilhas. O convite à santificação era um incentivo para viver o melhor tempo da vida deles na terra prometida. Quantas vezes nós falamos isso, queridos? Vamos orar mais, vamos falar mais com o Senhor. Vamos meditar na palavra, vigia, cuidado. O inimigo está ao nosso derredor. Quantas vezes são pregadas nesse altar, nesse culto? Não troque a bênção de Deus pelos manjares
que são oferecidos lá fora. Quantas vezes nesse culto a palavra é: observe o que o Senhor nos orienta a fazer e viva, dê ao Senhor o seu melhor. A pergunta que eu faço é: temos ensinado nesse altar a sermos negligentes? Temos ensinado nesse altar a não dar valor à obra de Deus? Temos ensinado nesse altar a negligenciar com as pessoas que estão ao nosso redor, aqueles que também carecem da misericórdia de Deus, aqueles que necessitam de uma palavra de motivação, aqueles que necessitam de uma palavra, de uma esperança, de um milagre? Não. Nós temos ensinado vai ser igreja onde você estiver, seja bênção onde você estiver, leve o Evangelho a toda criatura. Não haja com mesquinhez querendo o Senhor só para ti. Não seja tão pequeno querendo a aniquilação do reino de Deus. A salvação não é só para mim e para você. E quando nós estamos vivendo em santidade, quando nós estamos buscando a santificação, entenda, o Espírito Santo de Deus nos incomoda acerca das outras pessoas. O Espírito Santo de Deus nos incomoda a querer cada vez mais e mais mergulhar em conhecer a Cristo. Sabe, meu querido, sem essa dedicação em viver em santidade, a derrota é certa, é garantida. Nós estamos aqui, como disse aqui o Eudes, entrando nos 10 anos do Ministério Aliança, pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Sabe por quê? Eu falo isso com temor e tremor. Nós poderíamos estar fazendo melhor. Será que só eu penso assim? Nós poderíamos estar fazendo mais. De vez em quando eu quase que vejo o Senhor olhando para a gente e falando assim: eu esperava mais de você. Santificai-vos, igreja. Buscai ao Senhor enquanto é tempo. Buscai ao Senhor enquanto é tempo. Buscai ao Senhor enquanto é tempo. Entenda isso, meu querido. É buscar hoje para ter vitória amanhã. É buscar hoje para ter vitória amanhã. Mas a gente nem busca e já quer vitória. A gente nem busca. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Quantas vezes a nossa vida de santidade se resume ao domingo à noite? Meu Deus! Quantas vezes a nossa frase de Senhor se reúne aos dias de angústia? Aí a pessoa fala assim: a minha vida não melhora, pastor. Está tudo tão difícil, pastor. Você quer dar uma aposta a Canaã sem santificar? Eu não saio desse quadro, é um ciclo vicioso. É problema em cima de problema, problema em cima de problema. Mas entenda, querido, ou você se posiciona, ou o Senhor não vai te deixar passar dessa prova. Ou você leva a Deus a sério, ou esse remanso vai ser eterno, vai ser permanente. Eterno não, porque vai chegar um momento que o Senhor vai te recolher. Mas para você ser aprovado, você precisa ter vida com Deus. Para você ser aprovado, para você sair dessa vida de angústia, de tristeza, de sofrimento, de perseguição,
meus queridos, se você não sabe, vai estudar um pouquinho a Bíblia. Leia, ouça, medita. Sempre que Israel não queria a vida de santidade com o Senhor, o mal abatia, o mal chegava enfermidade, chegava morte, chegava fome, chegava destruição, chegava o exílio, chegava a humilhação. Mas quando eles se posicionavam diante do Senhor, a vitória era liberada. Então eu não quero saber como está a sua história. Você sabe, cada um conhece a sua história, a verdade é essa. Cada pessoa é um universo. Cada pessoa é um universo. Você conhece a sua história, eu não conheço. Mas uma coisa é certa, é tempo de conserto. É tempo de conserto. Não é tempo de brincar. É tempo de levar a sério. É tempo de colocar a mão no arado e não olhar para trás. É tempo de marchar e não caminhar. Tem gente que já está tão cansado de caminhar, que já está ficando no meio do caminho. Porque está caminhando, o corpo se acostuma, o corpo fica preguiçoso. Como é que está a sua vida com o Senhor? Caminhando. Caminha não, querida, acelera, marcha, passo firme. Movimenta o sangue que está no seu corpo. Passo firme. Movimenta o sangue que está no seu corpo. Ative a energia que Deus tem para liberar, para você que está disposto a marchar em santidade. Em nome de Jesus. O Senhor me incomodou trazer essa palavra hoje. Eu já sabia que não ia ser pão com doce. Não ia ser aquela coisa gostosa que você derrama um melzinho em cima. Sabia que não seria. Mas uma coisa é certa, nós precisamos fazer diferente. Nós precisamos ter vida de santidade. Nós necessitamos. Você concorda comigo? Nós necessitamos. O hoje define o amanhã. Como será o ano que vem? A Pastor disse que ano que vem a gente vai fazer uma grande festa, 3 dias de festa. Glória a Deus por isso, é o nosso sonho, é a nossa vontade. Mas sem santificação não vai ter derrubada de muralha, não. Sem santificação o Espírito Santo não age. Não age. Vocês ouviram? O que eu disse mesmo? Santificação o Espírito Santo não age. Todos entenderam? Então repete para mim. 1, 2, 3. Santificação o Espírito Santo não age. Que bom. Repetir é bom que a gente guarda na memória. Queridos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça diferente esse ano. Faça diferente esse ano. Nós não podemos ser aquela igreja que reúne só em dias de festa. Nós não podemos ser aquela igreja que quando tem de fora, pula, salta e faz festa. E quando está a família, a aliança, às vezes se esquece que o louvor não é para a pastora, não é para o pastor. O louvor não é para quem está aqui em cima. O louvor é para o nosso Senhor. Hoje, enquanto eu estava aqui, ministrando louvor, em alguns momentos, eu senti o desejo de ir aí para baixo e louvar de costas para não ver o descaso de alguns, e louvar de costas para não ver o descaso de alguns. Porque quando eu vejo o descaso de alguns em dar louvor ao Senhor, o meu louvor a Ele é comprometido, porque a minha alma geme.
Pessoas que ontem pularam. Pessoas que ontem fizeram literalmente uma festa. Hoje sentadinhos. Misericórdia, Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, queridos. Se o Senhor não tiver misericórdia, não tem o que comemorar. Faça diferente. Esse é o meu pedido. E não é um pedido simplesmente da pastora Rosângela. É um pedido da parte de Deus. Em nome de Jesus. Seja mais. Santifica mais, ora mais, busca mais o Senhor. Tenha mais compromisso com a sua igreja. Tenha mais compromisso com a sua igreja. Nós não estamos aqui simplesmente porque eu e o pastor Irã escolheu estar aqui. O Senhor nos colocou. E não existe igreja aliança se os irmãos não tiverem compromisso com ela. E quando eu falo compromisso, que é isso, não é simplesmente, não estou tocando aqui no financeiro, não. Estou falando de financeiro, não. Eu estou falando de vir aqui dar ao Senhor o que é dele. As suas finanças são para que o reino cresça. O seu compromisso financeiro é para pagar o aluguel da igreja, água, luz e por aí vai, né? Mas você, assim como eu, nós devemos culto ao Senhor. E como estamos falhos nessa área? É vir para dar para Ele. Em nome de Jesus. Fala isso com amor, queridos. Por favor, não me leve a mão. Nós estamos aqui com visitantes, né? Acho que é Sérgio. Como é que é o nome? Lá atrás? Marinês e Sérgio, não é isso? Perdão, meus queridos. Em nome de Jesus. Porque eu queria ter uma palavra mais suave, mais doce, né? A gente com visitantes aqui. Mas é em amor que eu trouxe essa palavra. Porque eu quero te ver comigo na eternidade, com o Senhor. E outra coisa, eu quero ter o prazer, o privilégio de saber que você é feliz, de saber que você encontrou a felicidade, porque você escolheu ser verdadeiramente alguém compromissado com o Senhor, alguém compromissado em ter vida de santidade com o Senhor. Porque quando nós temos compromisso com Ele, Ele nos completa. Às vezes eu olho e penso, gente, mas tem pessoas que têm tantas posses, tão mais do que eu, e vivem uma vida tão difícil. E glória a Deus, eu tenho uma vida tão tranquila. Eu tenho paz. Glória a Deus, eu tenho paz. Eu não falo que eu não passo por dificuldades, não. Passo por dificuldades, mas eu tenho paz. Eu tenho a serenidade de circundar, de rodear as muralhas, porque eu sei que o meu Deus vai fazer as muralhas caírem. Eu não digo isso que eu sou melhor que ninguém, mas eu seria hipócrita se eu estivesse aqui falando para vocês: busque o Senhor, tenha ouvido de santidade, se eu não buscasse viver dessa maneira. Eu não sou santa, eu erro, mas eu me esforço. E se você se esforçar, eu tenho certeza que pelo menos a paz que o Senhor tem me dado, Ele vai te dar também. A serenidade que Ele tem me dado, Ele vai te dar também. Você não vai ficar gemendo por qualquer coisa. A dor talvez você vai sentir é quando você vê o reino de Deus em prejuízo por causa de pessoas. Amém? Coloque sobre seus pés. Vamos agradecer ao Senhor. Pedir a Ele que venha selar essa palavra em nossos corações. Aleluia. Em nome de Jesus. Meu Deus. Que dia para uma palavra dessa, né? Glória a Deus. Mas o Senhor sabe. O
Senhor sabe de todas as coisas. Amém? Você recebe essa palavra? Amém. Não vou perguntar se com alegria não, mas com seriedade você recebe essa palavra. Amém. Com peso você recebe essa palavra. Amém. Com o desejo de viver este compromisso, você recebe essa palavra. Amém. Com o compromisso de se esforçar para viver essa palavra, você recebe essa palavra. Amém. Que esse ano seja diferente na minha vida e na sua. Em nome de Jesus. E que no próximo aniversário possamos ter uma grande festa para o Senhor. E que se for para eu fazer uso desse altar, que no próximo aniversário o Senhor tenha motivos para me dar uma palavra mais saborosa, menos amarga. Amém? Nós vamos lutar por isso. Senhor, quero te agradecer, Pai. Te agradecer por cada um desses que aqui estão, pela sua presença. Te agradecer, querido, porque o Senhor é aquele que nos dá o mel. O Senhor é aquele que nos dá a vida. O Senhor é aquele que nos dá a abundância de vida. Mas o Senhor também é aquele que, quando preciso o Senhor nos mostra o quão errado está a nossa caminhada, o quanto que precisamos endireitar os nossos passos. Senhor, eu entendo isso, ó Pai querido, como o seu amor sendo revelado à sua igreja. Eu quero entender essa palavra, Senhor, como um presente da sua parte. Um presente da sua parte, Senhor, porque como é triste quando estamos vivendo o erro e não tem ali alguém que nos oriente a caminhar melhor. Senhor, nós não queremos ser os cegos que são direcionados por cegos. Então nós te louvamos, ó Pai querido, porque a sua palavra, ela é para nos erguer. A sua palavra, Senhor, é também para nos consertar. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, venha com unção de compromisso sobre toda a sua igreja, sobre todos que estão aqui, os que estão ausentes, os que talvez estão participando pelas redes sociais, apesar de que nem por ali alguns tenham participado, né, Pai? Até isso, Senhor. Mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, venha nos dar uma sacudida, Pai. Venha nos dar uma sacudida, Senhor. De maneira, Senhor, que o desejo pela santificação, que o desejo, Senhor, para um ano melhor, ó Pai. Uma preparação realmente para dias melhores, ó Pai querido. Venha estar cada vez mais presente em nossos corações. Não permita, Senhor, que as bandejas do mundo venham, Senhor, a significar, ó Pai, mais do que o seu sangue, Jesus, que foi derramado na cruz. Eu te peço, Senhor, como aliança, pela igreja, por mim, por todos nós. Venha nos perdoar, Senhor. Venha nos perdoar, Senhor querido, a nossa postura de negligentes. Senhor, assim como Daniel pediu, eu te peço, Senhor. Senhor, venha nos perdoar. Quantas vezes que nós deixamos de te servir, trocamos, ó Deus, a tua presença por outras coisas. Trocamos, Senhor, a sua bênção por um prato de lentilha. Deus, Senhor, tenha misericórdia do seu povo. Que nós venhamos, Senhor, a viver verdadeiramente, ó Deus, de acordo com a sua vontade. E te peço, Pai, libere bênçãos dos altos céus sobre todos que estão aqui. Senhor, ao viver santidade, ao viver este compromisso, que a paz que o Senhor tem me dado seja também com todos esses que estão neste lugar. Em nome de Jesus, Senhor. Aquilo que o Senhor tem dado e trazido ao meu coração, o desejo ardente, Senhor, de ser cada vez mais e mais crentes, tementes, seja no coração de todos esses, Pai. Em nome de Jesus. Por tudo eu te agradeço pela sua misericórdia, porque não fomos fulminados, mas nessa noite nós fomos abraçados pelo seu amor. Por tudo eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
pode se sentar um instante. Antes de passarmos para o momento da canção do bolo, quero perguntar quem pode estar comigo amanhã no banho de 7h30.